E aí galera, meu nome é Andrew, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Tô aqui hoje para trazer um react um pouquinho diferente. Curiosidades curiosas das curiosidades do ser humano. Na real não. Segredos incríveis escondidos em coisas do cotidiano, parte 5. Eu não assisti nenhuma das outras partes, mas eu vou começar pela parte 5, que foi a que eu encontrei aqui. Eu ainda não assisti, beleza? Eu vou estar assistindo com vocês. Então se gostar do vídeo, pode like, se inscreve no canal. Quiser mais vídeo desse jeito, então vem comigo aqui fazer parte da comunidade. Beleza? Beleza? Então, let's go. Calor da gota. Vamos lá. Deixa o like. Se inscreve no canal. O canal Fala Sério. Eu já conhecia, tá? Já assisti bastante vídeo deles. Então, espero que ele permita aí. Let's go. Vamos ver. Não existe nada mais legal do que segredos que se escondem em plena vista, especialmente quando esses segredos estão ocultos em objetos que nós usamos e interagimos todos os dias. Alguns desses segredos podem até parecer óbvios quando apontados, enquanto outros vão fazer você dizer, uau, eu nunca teria percebido. De qualquer forma, descobrir sobre a existência desses recursos secretos pode melhorar e muito a sua vida. Dito isso, vamos mergulhar de cabeça em alguns segredos incríveis ocultos em coisas do dia a dia. Pilhas saltitantes. Sabe aquela sensação frustrante de abrir uma gaveta cheia de pilhas e não saber se estão funcionando ou não? A maioria das pessoas já passou por isso e sabem bem o quão tedioso e demorado pode ser testar cada uma das pilhas individualmente em algum eletrodoméstico. Com um pouco de sorte, existe um jeito de testar o nível de energia das suas pilhas de forma instantânea. E é tão simples que você vai se perguntar como conseguiu viver até aqui sem descobrir isso. Tudo que você precisa fazer é soltar a pilha de uma pequena altura em posição vertical. Se a pilha estiver carregada ou quase cheia, ela não vai quicar muito. Agora, se ela já estiver no fim ou vazia, a pilha vai dar um salto consideravelmente alto. Mas por que isso acontece? Bom, quando uma pilha comum está vazia, a energia é liberada através de uma reação química entre os materiais que estão dentro dela. O processo transforma esses materiais em novos componentes. Um desses componentes é o óxido de zinco, que é um componente naturalmente saltitante. Na verdade, é tão saltitante que é usado na produção de bolas de golfe para aumentar a distância que elas viajam quando atingidas. Em outras palavras, quanto mais usada for uma pilha, maior vai ser a quantidade de óxido de zinco dentro dela, e consequentemente, mais ela vai quicar. Sendo assim, quando você for testar algumas pilhas, lembre-se que a pilha que menos quicar é a que você provavelmente deve usar. E é claro que eu preciso dizer a você para nunca fazer isso com pilhas que estejam danificadas, deformadas ou vazando. E muito menos deve jogar a bateria do seu carro no chão. Porém, para a maioria das pilhas comuns, essa dica com certeza vai ser uma mão na roda. Caraca, isso ajuda muito, hein, mano? Pô, pra testar pilha de microfone, testar pilha de controle, isso aqui é muito bom. Pode ir, hein? Aliás, sabe o que também seria uma verdadeira mão na roda? Você apertando os botões de se inscrever e curtir. Eu posto conteúdos incríveis como esse todos os dias para garantir que as pilhas do seu cérebro estejam sempre carregadas com conhecimento. Então, se você gosta de fatos intrigantes e histórias para explodir a sua cabeça, vá em frente e se inscreva no canal. Você não vai se arrepender. E agora vamos ver mais alguns segredos incríveis ocultos nas coisas do cotidiano. Compartimento do passado. Qualquer um que tenha um par de jeans com um bolso desses já deve ter em algum momento se questionado para que ele serve. Afinal, quão útil um bolso tão pequeno pode ser? Embora hoje em dia seja usado para guardar moedas, chaves ou até mesmo alguns doces, o propósito original desse bolso misterioso é bem mais específico. Para descobrir a origem desse compartimento, precisaremos voltar muitos anos no passado, mais precisamente na época em que os primeiros jeans da Levi Strauss foram registrados, o que aconteceu ao redor de 1879. Não é uma coincidência esse tipo de bolso ter surgido nesse período, visto que o seu propósito está ligado a outro item muito comum nessa época, embora raro nos dias de hoje: o relógio de bolso. Esse pequeno compartimento foi projetado especificamente para abrigar de forma confiável um relógio de bolso padrão, mantendo ele seguro, enquanto sua posição próxima à cintura garante fácil acesso. Com uma corrente acoplada ao cinto para uma segurança extra, era muito comum ver esse tipo de jeans e relógios de bolso sendo usados pelos cowboys mais fashions da época. E sendo sincero, eu até acho esse estilo muito bacana. Então, se você estiver pensando em trazer esse visual de volta à moda, você tem todo o meu apoio. Borracha mágica. Se você teve uma dessas borrachas na época da escola, com certeza deve ter ouvido que a parte vermelha servia para apagar lápis, enquanto a azul servia para apagar tinta de caneta. E assim como eu, você pôs essa teoria à prova, tentando apagar os seus rabiscos de caneta com o lado azul. Mas a única coisa que eu consegui fazer foi amassar e manchar todo o papel. Acontece que a razão para esse método não funcionar como deveria é que, na verdade, a borracha azul não foi projetada para apagar nenhum tipo de tinta. Na verdade, ela sequer foi projetada para ser usada em papéis
comuns. O lado azul da borracha foi projetado para remover manchas ou marcas mais grossas de lápis em papéis mais robustos e de alta qualidade. A maioria possui essa textura áspera porque ajuda muito nisso. No entanto, com o tempo, o mito de que o lado azul seria capaz de apagar tinta de caneta, o que não é totalmente mentira se o papel for resistente o bastante, se tornou mais conhecido que seu propósito original. Algumas empresas começaram a abraçar essa característica não muito verdadeira do produto como uma forma de marketing, e algumas marcas até adicionaram o ícone de uma caneta no lado azul de suas borrachas. Mas embora o propósito original do lado azul tenha sido praticamente apagado, aqueles que conhecem seu verdadeiro intuito, como você e eu, ainda poderão apagar as manchas mais escuras de lápis com uma inigualável maestria. Anilha de lata. Se você perguntar para qualquer pessoa para que servem as anilhas... isso aí eu sei, pera aí. Essa aqui eu sei. Essa você abre e você gira pra você colocar o canudo pro canudo ficar sempre em pé. Cara, depois que eu descobri isso, eu nunca mais só soltei o canudo ali no coisa. Você abre e depois você gira a fichinha ali e aí você bota o canudo e ele fica preso. Das latas de refrigerante. É provável que vão te responder o óbvio. Servem para abrir a lata. No entanto, existe uma série de possibilidades ocultas nesses pequenos anéis de metal. Inclusive, há um recurso secreto que a maioria das pessoas não conhece. Vamos começar por essa função misteriosa que eu falei. Se você estiver a fim de parecer mais inteligente enquanto toma um refrigerante, experimente inclinar a anilha e pôr um canudo no buraco. É um jeito bem prático de evitar que aquele canudo irritante fique escapando de você. Apesar de que isso me parece mais um oportuno acidente do que uma escolha de design consciente. O verdadeiro propósito desses buracos nas anilhas da lata de refrigerante é, na verdade, dar a elas mais estabilidade estrutural e facilitar o uso. Se as anilhas não possuíssem nenhum furo e fossem simplesmente uma tira de alumínio, elas apenas dobrariam sem fornecer a força e a pressão necessárias para abrir a lata. Ao deixar espaços vazios com as bordas curvas da aba enroladas para dentro, a flexibilidade é acompanhada por uma maior espessura, que reforça os pontos de articulação e, ao mesmo tempo, evitam qualquer desperdício de alumínio. As bordas laminadas também reduzem os riscos de uma pessoa se cortar em uma dessas arestas afiadas. Portanto, da próxima vez que você beber uma latinha de refrigerante, com ou sem o canudo, tire um momento para apreciar a engenhosidade muitas vezes ignorada de seu design. Tecnologia. Refrescante. Uma tic-tática. Por mais surpreendente que possa parecer, os clássicos tic-tacs também possuem alguns recursos secretos muito interessantes. Essas balinhas minúsculas e sua caixinha com barulho divertido marcaram a infância de muitas pessoas ao redor do mundo. No entanto, a maioria de nós jamais percebeu que aquela tampinha gostosinha de usar vinha com um pequeno porta-tic-tacs embutido, no formato de uma mini banheira, projetado especificamente para pegar uma balinha por vez. Para usá-lo, tudo o que você precisa fazer é virar a caixinha de cabeça para baixo, abrir a tampa, e você vai estar pronto para dividir um único tic-tac com todos os seus amigos. Eles vão ficar tão impressionados com a sua engenhosidade, que nem vão perceber o quão mão de vaca você está sendo. Embora eu prefira comer vários de uma vez, aqueles que possuem certas limitações, ou simplesmente uma boca pequena, sem dúvida irão achar essa dica muito útil. Os entalhes nas bordas. Em algum determinado ponto de algum momento tedioso, você deve ter se encontrado revirando algumas moedas e se perguntando por que algumas delas possuem esses entalhes ao redor das bordas. Por estar tão acostumado, deve ter chegado à conclusão de que é apenas um detalhe estético e que não tem nenhuma importância. Mas na verdade existe uma razão curiosa por trás desses entalhes. Antes dessa prática se tornar comum, um dos maiores problemas enfrentados pelos governos do passado eram as pessoas que raspavam as bordas das moedas e coletavam o seu metal precioso. Esse metal era então derretido e revendido para obtenção de lucro. A moeda raspada continuava tendo seu valor, e na maioria das vezes, as pessoas que as recebiam sequer percebiam a diferença. Obviamente, os governantes não estavam nem um pouco felizes com essas reciclagens de sua moeda oficial. Mas nada foi feito até o início dos anos 1500, quando alguém finalmente encontrou uma solução. Por volta dessa época, algumas moedas europeias começaram a ser fabricadas com bordas listradas e se tornaram um novo padrão, o que tornou a prática de raspar e reutilizar as moedas impossível, porque a menos que o falsificador de moedas estivesse disposto a entalhar cada uma das moedas meticulosamente, os entalhes iriam desaparecer após a raspagem. Mas nem todas as moedas modernas possuem esses detalhes. Você deve ter notado que as moedas de 5, 3 e 1 centavo possuem bordas mais suaves. Isso acontece graças à sua matéria-prima de baixo custo, fazendo com que entalhes sejam desnecessários e torna a técnica de raspagem inviável. Como se aquele monte de moedas em minha carteira não fossem inúteis o suficiente.
Ruído Caraca. inteligente. A maioria das pessoas são capazes de apreciar o fato de que os smartphones que carregamos em nossos bolsos são maravilhas incontestáveis da tecnologia, mas poucas pessoas têm uma verdadeira noção do quão inteligentes os aparelhos celulares realmente podem ser, mesmo no simples ato de capturar o som da sua voz durante uma chamada telefônica. Se você der uma olhada no seu smartphone, você vai notar alguns buraquinhos espalhados na parte de O pequenininho eu sei que é pra... Esse aqui eu sei que é pra microfone, se eu não me engano. Esse e outros aqui são pra saída de som. E pra saída de água também, eu acho. Eu já Acho que ouvi na alguma parte de coisa trás falando também. sobre isso. Embora alguns modelos mais modernos sejam muito bons em mantê-los fora de vista. Esteja você vendo eles ou não, esses orifícios são na verdade pequenos microfones, usados para captar a sua voz durante as ligações. Mas essa está de longe de ser a parte mais interessante. Nos modelos mais avançados, são usados pelo menos 2 microfones independentes durante uma chamada, para garantir uma excelente qualidade de captação, através de uma tecnologia de cancelamento de ruído. Para isso funcionar, um dos microfones, geralmente o mais próximo da entrada do carregador do aparelho, capta o som da sua voz com mais clareza do que o Pode outro. ver que sempre tem, ó. Eu no caso fica pra cá, ó. Aqui. Tem um alto-falante do lado de cá, né? Mas em cima também tem outro, ó. Cara, que massa, velho. Que massa mesmo. Isso faz sentido, certo? Já que é a parte mais próxima de sua boca quando você está em uma ligação. O objetivo do segundo microfone, que geralmente está localizado na parte traseira do aparelho, perto da câmera, é de captar os sons e ruídos do ambiente. Agora você deve estar se perguntando, por que diabos o microfone está captando os sons de fundo, se o intuito de uma ligação é que ouçam bem a minha voz? Até que é uma pergunta válida, mas é aí que entra a parte inteligente. O seu smartphone é capaz de receber ambos os sinais e consegue determinar quais possuem a sua voz e quais possuem ruídos indesejados do ambiente. Em seguida, ele processa os sons, diminuindo a ambiência e resultando em um som de saída muito mais claro do que seria ouvido caso houvesse apenas um único microfone dedicado para isso. Muito impressionante, não é mesmo? Caraca. Nossos telefones são realmente irados quando paramos para pensar neles. Conta aí nos comentários abaixo qual a função do seu smartphone que mais impressionou você. Rodas extras. Se você já se encontrou parado no trânsito, certamente seus olhos aéreos já contemplaram em algum momento as rodas de um caminhão de carga. Mais precisamente, essas rodas elevadas, que em geral me podem engano, ser é pra vistas no meio ou na parte de trás do veículo. Essas mesmas É pra ajudar nos quebra-molas ou tombos, ou caso o caminhão atole, se eu não me engano. Alguma coisa assim, mas eu não sei se ela de fato tem tração, não. rodas Vamos ver. também podem ser encontradas em caminhões de lixo. Então, onde é que queremos chegar? Bom, para começar, elas não estão com defeito. Essas rodas estão funcionando exatamente como deveriam. A razão pela qual os eixos são elevados dessa maneira é justificada através do propósito desse tipo de caminhão, como são geralmente usados para transportar cargas muito pesadas ao longo de uma jornada de trabalho. Essas rodas ajudam na distribuição de peso conforme o volume de carga aumenta. Por exemplo, quando um caminhão de lixo está cheio com um determinado peso, esse jogo de rodas adicional entra em ação, diminuindo consideravelmente a pressão nas rodas principais. Mas se esse tipo de veículo precisa dessa ajudinha constantemente, por que simplesmente não deixam as rodas abaixadas o tempo todo? Bom, acontece que é mais econômico manter as rodas elevadas quando o peso de carga não é muito alto, uma vez que o gasto de combustível diminui quando há menos rodas em contato com a estrada. Então, quando o caminhão está vazio, as rodas se elevam, e quando está cheio, as rodas abaixam. É como abrir o botão da calça depois de algumas rabanadas na ceia de Natal. É tudo sobre Caraca. distribuir o peso. Botões do cinto. Existem alguns objetos em nosso cotidiano que só nós percebemos a existência quando algo dá errado ou quando ele desaparece. E esse é exatamente o caso desses pequenos botões que você já deve ter visto nos cintos de segurança de alguns carros. Esse recurso facilmente imperceptível possui o grande propósito de impedir que a fivela do cinto de segurança escorregue por toda a extensão do mesmo. Isso não só faz com que a fivela desça convenientemente até suas mãos quando você está sentado, mas também impede que você a perca atrás da base do seu assento. E como você já pode imaginar, perder tempo pescando uma fivela entre os restos de biscoitos, moedas e sujeira e sabe lá o que Deus mais se esconde nas dobras escuras dos Caraca. assentos do seu carro não é lá muito divertido. Então, para isso, nós temos esses pequenos botõezinhos. O herói silencioso e anônimo dos carros, no qual nós damos o devido valor no infeliz momento em que o perdemos.
Vaselina versátil. Um item que não pode faltar em casa é a vaselina, e ela possui muitas outras utilidades mina, além se de encheu de tratar vaselina. lábios ressecados. E não, eu não vou falar que você pode se cobrir com ela e fingir que é uma lesma. Foi Ok. descoberto que a vaselina é incrivelmente eficaz quando o assunto é revitalizar sapatos ou roupas feitas de couro. É capaz de hidratar o material da mesma forma que hidrata a pele humana. Isso significa que você pode esfregar naquela sua roupa velha de couro ou naquele sapato do seu avô e renová-los com brilho e resistência à água. Essa hidratação pode reduzir até a visibilidade de marcas de uso e arranhões. Tudo que você precisa é passar um pouco no objeto de couro e aquecê-lo usando um secador de cabelo na potência máxima. Assim que a vaselina se tornar líquida, é só esfregar bem o objeto, dobrando o material sempre que possível para ajudar na absorção e flexibilidade. E finalmente, depois de esfregar uma quantia generosa de geleia no couro, limpe o excesso e deixe-o secar. O objeto tratado pela vaselina não só vai recuperar um pouco do charme de novo, como também vai se tornar mais resistente a mudanças climáticas, Ok, o que eu pode passo- ser algo muito útil no inverno. Eu passo Mas isso não vaselina é na tudo que moto. a vaselina pode fazer. Essa geleia milagrosa pode também ser muito útil na criação de selos herméticos em alguns materiais, como nos terminais das baterias de carro, mantendo eles lubrificados e reduzindo em muito o risco de corrosão. É claro que existem outras incontáveis utilidades para a vaselina, e eu adoraria saber quais são as que vocês conhecem. Diz aí nos comentários. Dá brilho na moto. Eu boto pra isso, cara. E proteger realmente da maresia, né? Você passar ali, depois você lavar a moto, você vai. Dá umas Baixa. borrifadas lá pra ajudar. Tomadas vazias. Se você der uma olhada em cada uma das paredes de cada um dos cômodos de sua casa, eu tenho certeza que em algum lugar você vai encontrar algo parecido com isso. Essas tomadas vazias têm o costume de fazer com que proprietários e inquilinos se perguntem para que diabos elas servem. Afinal, uma tomada não tem serventia, se não tem como conectar nada, não é? Mas acontece que essas tomadas são na verdade muito importantes, e quando elas não estão nos lugares em que deveriam estar, as consequências podem ser mortais. Isso porque, geralmente, essas placas brancas são usadas para cobrir saídas antigas de energia ou entradas de telefone, que não estão mais em uso. E embora possa parecer preguiçoso simplesmente colocar uma placa branca na parede, ao invés de remover o problema pela raiz e pintá-la de novo, essas plaquinhas são, na verdade, um requisito legal em muitos casos. Isso porque, se uma tomada velha é removida e coberta sem nenhum tipo de sinalização na parede, existem grandes chances de alguém perfurar a área sem saber. Se os fios dentro da parede ainda estiverem ativos, isso significa que a pessoa que está perfurando vai descobrir algo no mínimo chocante. Também é um requisito legal que todas as junções elétricas sejam acessíveis dentro de um apartamento, para o caso de haver um mau funcionamento nos circuitos do prédio. Sendo assim, essas placas brancas servem para deixar as pessoas cientes de que o antigo sistema elétrico ainda está em vigor. E isso serve tanto como um alerta quanto uma forma muito útil de indicar que existe um acesso disponível caso seja preciso. Ventástico. sempre achei que era pra Apesar isso, né? de ser um recurso Tipo, pra tirar a tomada que não funciona, você vai e fecha ali. Pra realmente não ficar dando choque. incluído. Na maioria dos ventiladores de teto, um número incrível de pessoas não conhecem a incrível utilidade que esse pequeno interruptor tem a oferecer. O que ele faz é bem simples. Ele altera a rotação do ventilador entre o sentido horário e anti-horário. Tá, mas e Puxar e daí que ele empurrar o pode ar. girar para os dois lados? Se ele tá girando, ele tá ventilando. É a mesma coisa, certo? Bom, Não. a direção na qual o ar está se movimentando, na verdade, faz toda a diferença em como percebemos a temperatura. Afinal, Jogar? ventiladores Não. de teto não só refrescam o ar por si só. Na verdade, é a interação entre o movimento do ar com o calor do seu corpo que cria essa sensação de resfriamento. Sendo assim, a rotação no sentido anti-horário significa que o ar que circula no ambiente vai ser empurrado para baixo. Isso é muito útil no verão, porque joga o ar direto para você, evaporando o suor e resfriando o seu corpo. Por outro lado, quando estão girando em sentido horário, o ar é puxado para cima, sendo dispersado para fora do ambiente, através das paredes e do teto. Isso é perfeito no inverno, porque faz com que o ar quente circule sem que uma corrente de ar frio seja soprada em você, o que significa que o calor do seu corpo vai permanecer intacto. Portanto, seja lá qual for o sentido que você escolher entre horário e anti-horário, é importante ter em mente que ventiladores de teto refrescam pessoas e não ambientes. Caraca. Medida de sucesso. Uma fita métrica. É um item muito útil. E por que nas escolas eles botavam no meio da sala? Tipo, tinha que ter uns 3. É porque é escola, né? Criança.
útil para se ter por perto, mas muitas pessoas não fazem ideia da extensa lista de recursos incríveis e inteligentes que ela possui. Um desses recursos incríveis é essa pequena entrada no gancho de metal. Com ela, você pode usar parafusos ou pregos para manter o gancho fixo enquanto você mede sem a necessidade de uma outra pessoa para segurar a fita. O gancho também possui outra grande utilidade, que a maioria das pessoas não conhecem, que está nessa parte inferior serrilhada. Graças a essas serrinhas em forma de dente, se você acabar precisando marcar um ponto específico em uma superfície e não tiver uma caneta por perto, você pode usar essa parte para fazer uma marcação sem sair do lugar. Embora seja um recurso muito útil, talvez seja melhor não usá-lo, caso esteja tirando medidas de alguma antiguidade muito cara. Travessia segura. Caraca. Existem faixas de pedestres em lugares como o Reino Unido, em que podem ser encontrados recursos bastante curiosos, que podem facilmente passar batido, a menos que você saiba onde encontrá-los, ou melhor, senti-los. Esses pequenos discos, localizados na parte inferior dos painéis de controle das faixas de pedestres, foram projetados para girar quando for seguro atravessar para pessoas com deficiência visual e auditiva. Para os cegos, esse recurso é muito útil em áreas onde aquele barulhinho costumeiro que indica que é hora de atravessar é camuflado pelo barulho intenso do trânsito e do mundo. No entanto, os discos só giram quando o pequeno homenzinho verde está aparecendo no painel, o que não torna o sistema à prova de motoristas que não prestam atenção nos sinais de trânsito e passam correndo. Por essa razão, os discos devem ser usados em conjunto com a atenção aos sons dos veículos, o que meio que tira um pouco o propósito desse recurso. De todo modo, quando usado de forma responsável, serve de grande ajuda para deficientes visuais que desejam um pouco mais de independência. Botões sem figura. Se você é uma pessoa curiosa, ou como alguns diriam, irritante, você deve ser o tipo de pessoa que apertaria todos os botões de um carro só para descobrir para que servem. Sim. Ao fazer isso, você deve ter se deparado com botões sem figura como esses, que não importa o quanto você os aperte, eles se recusam a fazer qualquer coisa. Bom, isso não é por acaso. Esses botões existem para que possam ser incluídos novos recursos em seu veículo, como interruptores para ativar o aquecedor de assento ou ar-condicionado. Os modelos mais recentes são projetados de fábrica com todas as funções que você pode precisar, mas se o cliente optar por remover algumas dessas funções, os botões sem figuras entram em ação. Esse é basicamente o equivalente no mundo dos carros a você ir em um restaurante e quando o seu pedido chega, eles trazem um prato extra vazio, como se dissessem, bom, poderia ter um bife aqui se você não fosse tão pobre. Embora os botões sem figura possam ser um lembrete doloroso de um recurso perdido que você poderia ter, eles ainda são melhores do que os botões com a figura que não funcionam como deveriam. Bom, a não ser que os botões tenham as figuras de um assento ejetor e também de um lançador de bananas traseiro, no melhor estilo Mario Kart, como esses aqui. Essas funções seriam muito mais legais do que um aquecedor de banco. E você, já descobriu algum segredo? Cara, gostei demais do vídeo, mano. Pô, teve umas coisinhas bem legais. E o vídeo é de 2 anos atrás. Bom, a gente tá em 2024, né? Então, 2022 ali, ó. Querendo ou não, ainda é um vídeo recente. Gostei demais. Quer mais reacts desse estilo, cara? Pra você descobrir curiosidades curiosas sobre a vida? Se inscreve no canal, deixa o seu likezão. E vejo vocês no próximo vídeo. Até isso, galera. Até a próxima. Fui. Tchau.